Segunda parte do Bull Bear, o programa de compra de obrigações hipotecárias do Banco Central Europeu já chegou a Portugal. Segundo a agência Bloomberg, o BCE já comprou estes ativos a bancos de 5 países, entre eles Portugal, França, Espanha, Itália e Alemanha. O montante não foi ainda divulgado. É a mais recente tentativa do Banco Central Europeu para estimular a concessão de créditos em empresas e famílias na zona euro. Ao fim de 3 dias de estar no mercado, o programa de compras de obrigações hipotecárias do Banco Central Europeu chegou a Portugal. Segundo avança a agência Bloomberg, o BCE começou, aliás, por comprar estes ativos exatamente a bancos portugueses e franceses, mas já comprou também obrigações de Itália, Espanha e Alemanha. No entanto, não foram divulgados os valores das compras, nem os bancos envolvidos, nem para Portugal, nem para todo o programa de compras do BCE, embora o Wall Street Journal avance que o plano do Banco Central Europeu possa chegar aos 700 mil milhões de euros. O universo onde o BCE pode intervir em Portugal ascende a 34 mil milhões de euros, segundo os dados do Conselho Europeu das Obrigações Hipotecárias. Entre os 13 países da zona euro para os quais existem dados, Portugal é o sexto com o valor mais elevado. No top 5 estão outras economias maiores da zona euro, como Espanha, França, Alemanha, Itália e Holanda. Espanha aparece em grande destaque, com 334 mil milhões de euros. As obrigações hipotecárias são a forma encontrada por muitos bancos europeus para obterem financiamento quando os mercados estão mais desconfiados em relação à saúde do sistema financeiro da zona euro. Com uma obrigação hipotecária, ao contrário do que acontece com as obrigações normais, o emitente oferece uma garantia a quem lhe compra a dívida. Essa garantia é normalmente empréstimo que os bancos fazem a empresas e particulares. Quando os mercados deixaram de financiar Portugal, estas hipotecárias tornaram-se uma das poucas soluções para os bancos portugueses. Além disso, as instituições financeiras podiam depois utilizar estas obrigações para apresentar como colateral nos empréstimos pedidos ao BCE. Apesar dos esforços de Mário Draghi para combater o risco de deflação na zona euro, os analistas continuam céticos em relação à eficácia destes instrumentos. Na próxima segunda-feira, o BCE vai divulgar os valores da dívida privada adquirida no âmbito deste programa de compra de ativos. Para estas compras, há 3 dias, podemos dizer que o BCE está no mercado. Vieram dar estas compras outro ânimo e algum tipo de acalmia, de alguma forma, aos investidores, depois das últimas semanas mais atribuladas em que falamos, e se bem te lembras, a semana passada falávamos do silêncio de que acusavam Mário Draghi. Sim, acho que o importante era passar das palavras aos actos. E o BCE começar a comprar, pelo menos já acalmou quem não percebia muito bem qual iria ser a estratégia, quais iam ser os valores. Por enquanto ainda não se conhece valores, mas irá-se ter esses números em breve. Quais iriam ser os países onde isso iria acontecer. Portanto, já se começa a responder a algumas das dúvidas que os investidores tinham sobre como é que o programa iria ser implementado. Agora, se isso é suficiente, provavelmente não, o que faz com que há pressão para o BCE ir um passo à frente, estender eventualmente a outro tipo de ativos as suas compras. Portanto, isto está a gerar, de certa forma, uma antecipação positiva. Estávamos nas antecipações negativas, agora estamos nas antecipações positivas sobre o que é que, como é que isto tudo se vai construir, como é que o BCE vai avançar no seu programa, qual vai ser o reflexo nas taxas de juros, efetivamente, dos bancos ou pelos os diferentes atores económicos e qual vai ser, de facto, o próximo passo dado pelo BCE. Antes de mais, a afirmação do BCE que quer passar o seu balanço de 2 para 3 trilhões de euros, isso é que sim, é de facto o fator importante. É perceber que há uma vontade política clara de combater a deflação, de combater
de forma significativa qualquer eventual subida ou manutenção alta das taxas de juros, de forma a ajudar o mercado financeiro e ajudar, sobretudo, os países em termos de endividamento. Porque não é preciso esquecer que, hoje em dia, o volume de crédito ativo nas economias, nomeadamente em Portugal, continua a decrescer, o que tem, de facto, um impacto muito forte em termos de crescimento económico e, portanto, de pressão sobre o crescimento económico. Quando começarmos novamente a ter um crédito a estabilizar ou a crescer, então teremos um fator positivo para gerar pressão inflacionista, para gerar pressão de crescimento sobre as economias, o que hoje em dia não está a acontecer. Portanto, é importante que, de facto, este movimento seja iniciado de forma a dar um bocadinho mais de folga às economias e, portanto, um bocadinho mais de esperança aos mercados de ações e mercados de obrigações. Carlos, os grandes objetivos são, de alguma forma, estimular a concessão de crédito, mas também combater, e como dizia o Diogo, o risco de deflação da zona euro. Parece que vai ser bem sucedida. E eu faço desta questão, que parece até básica demais, mas a verdade é que foi o próprio Mário Draghi a mostrar-se desiludido com o resultado das suas próprias iniciativas ou das ferramentas que tem utilizado até agora. Como eu já lhe chamei aqui, o Mário Draghi hoje em dia é o solitário, não é? Porque é o único que tenta remar para um determinado lado. Solitário, mas de forma positiva. Mas de forma positiva, porque é o único que está a fazer algum trabalho, que planeou algo, que tem um objetivo claro, conforme disse o Diogo, mais importante daquilo que foi fazer tudo o que fosse ao alcance do BCE, que iria ser feito, foi anunciar que irá aumentar em 50% o seu balanço, de 2 trilhões para 3 trilhões de euros. E significa isto que Mário Draghi, mesmo que tudo aquilo que está a fazer, que são pequenas coisas, não resultarem, está disponível para ir para uma nova fase, para um novo ciclo. E obviamente que isto é muito importante em termos de comunicação ao mercado. Está tudo à espera... E simplificando, também para que os telespectadores percebam, e eventualmente telespectadores que estejam menos por dentro dos mercados, aquilo que se está a falar e que se tem falado muito é que o BCE possa avançar com um quantitative easing mais idêntico ao norte-americano, mas comprando naturalmente obrigações soberanas. Também, embora e esta semana privada. A notícia de dívida privada acho que foi a notícia que marcou um pouco este sentimento de inversão e algum sentimento de confiança. Não propriamente que beneficiou no início, principalmente o mercado secundário de dívida, digamos, os juros. Não somente no capítulo daquilo que é as covered bonds, porque obviamente que aí há algum consenso no mercado que não serão com volumes tão significativos que irá permitir o BCE aumentar o seu balanço dessa mesma magnitude. O BCE terá que fazer algo mais, mas a notícia de que o BCE, a partir de dezembro e no início do próximo ano, poderá começar a adquirir dívida privada, obviamente foi, digamos, como que uma notícia em que o BCE vai dar um salto em frente. E vai dar um salto em frente na medida em que vai, em certa medida, passar aquela barreira que é o sistema financeiro. Hoje em dia, todas as políticas que o BCE está a fazer têm como elemento central, como pivô, a banca. Isto é, a banca tem que receber o dinheiro e emprestar aos seus clientes. Aquilo que está hoje em dia, o travão está exatamente na banca. Porque, obviamente, a própria banca ela está condicionada a variedíssimos níveis de critérios, incluindo as necessidades de capital. E, dado esses mesmos constrangimentos, obviamente o que o BCE está a querer fazer é fazer aqui um atalho e ir diretamente às empresas, mas é preciso ver também que nem todas as empresas têm um acesso ao mercado de emissão de dívida. E esse também é um ponto importante. E este é um ponto importante, mais para mais, face à dimensão da própria economia europeia e, em especial, também a periférica, mais concretamente Portugal, em que nem todas as empresas têm capacidade de emissão de dívida e, obviamente, se emitissem essa mesma dívida, qual seria o seu nível de risco associado e se estariam associadas, elegíveis para a compra de ativos por parte do BCE. Mas isto é outra questão. Mas, de qualquer forma, o que é importante é o BCE sinalizar que está disponível de comprar dívida privada, em que é bom, em certa medida, porque os próprios bancos também podem vender parte dessa mesma dívida privada. E a ideia também é aliviar aqui, acaba por aliviar mais uma vez os bancos. Aliviar entre aspas, mas e confere tira alguma das pressões. E estimula também, em certa medida, a desintermediação.
Isto é, em que as próprias empresas hoje em dia utilizem outras fontes de financiamento apenas só através dos bancos. Exatamente. Diogo, e no caso português, hoje saíram alguns números de que, e esses números referentes, estou aqui a consultar o documento, ao final de 2013, tinham mais de 34 mil milhões de euros emitidos em dívida hipotecária, de resto, esta mesma dívida que o BCE há 3 dias está a comprar. Olhando concretamente para o caso português, também poderá ser aqui, ou funcionar um pouco como aqui uma bomba de oxigénio, de alguma forma, que possa também... porque Portugal acaba por não ser exceção em relação aos parceiros europeus, portanto, e a banca portuguesa também não. Tudo o que irá ajudar, de facto, a banca portuguesa a aliviar o seu balanço é positivo. Contudo, não nos podemos esquecer que a banca portuguesa já tem beneficiado largamente de financiamento por parte do BCE. Aliás, foi um dos países que mais foi aos leilões de financiamento de médio e longo prazo por parte do BCE, mas estamos dispostos, acho eu, a aceitar qualquer ajuda suplementar no sentido de baixar o custo de financiamento. Isso tudo traduz-se em condições de crédito mais favoráveis para as aquisições de imóveis, mas também para financiamento às empresas, que isso deveria ser, de facto, o foco principal para os próximos anos, de forma a permitir que haja financiamento, haja investimento, porque só com investimento é que se consegue captar crescimento económico. Portanto, mais do que o mercado imobiliário, de facto, acho que o foco do BCE deveria estar no financiamento às PMEs e no financiamento, eventualmente, também às empresas de maior dimensão, porque isto é, para já, um mercado onde há menos riscos de criação de distorção e de bolhas, porque tem-se vindo a falar, mesmo assim, em vários países, de bolhas imobiliárias, ou pelo menos de níveis de preços claramente excessivos, mesmo em mercados considerados mais seguros, que é o caso francês, por exemplo, onde houve uma clara pressão sobre os preços imobiliários nos últimos meses, e, portanto, não focaria, de facto, demasiado a minha atenção sobre o mercado imobiliário. Penso que é mais do lado do financiamento às empresas, do lado do financiamento às PMEs, que deveria haver um esforço particular. Diogo, e falando do BCE, no próximo domingo são conhecidos os resultados dos testes de stress. Hoje a Agência F trazia que, embora seja uma versão ainda preliminar, há 11 bancos europeus em risco de chumbar e um português, e avança o nome do BCP. É necessariamente mau este número, 11 bancos a chumbarem? Sim e não. Não, porque para já permite demonstrar que os testes de stress foram feitos de forma rigorosa, com um nível suficiente de stress, e que só assim é que se consegue dar um nível de credibilidade suficiente para que os investidores europeus, mas também estrangeiros, percebam que o BCE está de facto a olhar com mais escrutínio sobre as contas da Banca Europeia, de forma a evitar que outros casos de falências bancárias possam acontecer. É óbvio que estar apontado do dedo como um dos 11 bancos não é bom. Não é bom em termos de imagem, não é bom em termos de percepção por parte do mercado e mesmo, eventualmente, dos clientes. Mas é preciso lembrar uma coisa. Os testes de stress são feitos em data com uma fotografia dos ativos a 31 de dezembro de 2013. E o tempo passa muito depressa, e o que foi feito na banca, nomeadamente em Portugal, como é o caso aqui apontado pela agência do BCP, nos últimos 10 meses, houve de facto, no caso do BCP, um aumento de capital de 2,2 mil milhões de euros. Terá que ser considerado? Que terá de ser, não será considerado pós-stress test, mas será considerado como as medidas que permitem reforçar os capitais. Portanto, o stress permite dizer, a 31 de dezembro, eventualmente, o banco ABCOD não passa ao teste. Entre 1 de janeiro de 2014 e 30 de setembro de 2014, as medidas tomadas de reforço aos capitais próprios foram ou não suficientes para permitir que não seja necessário mais medidas e, eventualmente, até tomar em consideração o facto que, desde 30 de setembro, no caso da banca portuguesa, houve vários bancos que converteram créditos de imposto em instrumentos que participam ao reforço dos fundos próprios. Portanto,
Eu, francamente, não estou de todo preocupado com a situação da banca portuguesa e, nomeadamente, com a situação do BCP em concreto. E da banca da zona euro? Parece que poderá haver aqui alguns chumbos que possam ou que devam preocupar. Eu, francamente, não sou um especialista, portanto, prefiro não dar uma resposta definitiva sobre o que é que a banca toda europeia poderá ter ou não como surpresas. Dos 11 bancos eventualmente apontados nesta notícia da agência espanhola, é possível que um ou outro banco não tenha tomado, de facto, medidas suficientes e possa ter uma pressão muito forte para aumentar o seu capital ou reestruturar, digamos, a sua estrutura acionista e de dívida. Do que eu conheço da situação da banca portuguesa, penso que será eventualmente noutro país que isso poderá acontecer, e acontecendo um ou dois bancos na Europa, estamos a falar de uma situação que não irá preocupar demasiado nem os mercados, nem os investidores em relação à solidez global da banca. Portanto, penso que foi um trabalho suficientemente preparado durante estes meses, onde houve pressão por parte dos reguladores que todos os bancos em dificuldades fizessem o seu trabalho de casa, fossem buscar capitais, fossem convertir ativos por impostos diferidos em capital, etc., para que, de facto, não haja surpresas demasiadamente problemáticas, Carlos, nomeadamente em Portugal. Também esta a tua perspectiva, já agora acrescento só aqui alguns dados baseados naturalmente neste relatório da agência EFE, que diz que os bancos de Espanha, Alemanha e França não há nenhum indiciado para um possível chumbo, sendo que depois dos outros 11 chumbados, alegadamente, 3 gregos, 3 italianos, 2 austríacos, um cipriota, um belga e um português, o tal caso do BCP. Embora também o BCE já tenha dito que todas as notícias têm saído sobre os testes de Exatamente. stress, obviamente que têm que ser lidas com muito cuidado, porque quem sabe efetivamente é o BCE. Antes de entrar em concreto na questão colocada, eu só queria aqui realçar que estes testes de stress eles são um exercício que é feito em termos daquilo que é a capacidade de absorção de um determinado banco a níveis de adversidade considerável. Só no caso do baseline daquilo que é o cenário para 2014, está-se a estimar qual é o impacto nas contas dos bancos, a nível de necessidades de capital, de quebras do PIB, recessão, de 2,2% na zona euro. Significa isto que os próprios bancos estão a fazer este exercício longe disto se verificar. Isto só como primeiro ponto, que é importante as pessoas terem essa noção, E já agora, para não gerar aqui alguma inquietação na confiança o do Mário sistema Draghi financeiro. usou a expressão mesmo em relação àquilo que dizias, para não se... as pessoas e os investidores não se acreditarem antes de serem conhecidos oficialmente no domingo, diz que tudo o que surgir antes são dados altamente especulativos. Especulativos, e eu diria que inclusivamente poderão colocar em causa a credibilidade dos próprios testes que vão ser divulgados no domingo, porque imaginemos que não há nenhum banco a chumbar, em que toda a gente vai colocar em causa porque já tinham notícias a sair, e por outro lado também, se saírem mais bancos chumbados, obviamente vai haver aqui alguma visão menos positiva, porque obviamente saíram mais do que aquilo que já estavam à espera. Portanto, acho que é necessário analisar os dados com muita cautela, mas acima de tudo, e o mais importante é que aquilo que o BCE quer fazer é espelhar e reforçar a credibilidade do setor financeiro na zona euro. No momento em que estamos a transitar para a União Bancária, é fundamental haver essas necessidades de avaliação do. E na próxima semana estaremos cá no Bloomberg para fazer a análise já, e esses resultados que são divulgados, são conhecidos no próximo domingo e que serão depois analisados pelo próprio BCE na próxima segunda-feira. Até lá, já sabe, os altos e baixos dos mercados estão de regresso na próxima semana com o Bloomberg. Faça bons investimentos.